três pilares, um inimigo, fé, família e força contra o comunismo. Deveríamos lembrar do que disse Salomão em Eclesiastes 10:2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Henri David Thoreau: o melhor governo é o que governa menos. Eu, Dalbianco, vejo o Estado com a utopia necessária e, justamente por isso, indigna de crédito. Frederic Bastiat também. No fundo, como diria Albert J. Nock, o Estado é um saco vazio, pois não possui dinheiro próprio. É como um porco que os socialistas querem engordar com a própria carne, ou melhor, somos nós os engordados por ele, para que depois sejamos devorados. Ele aparenta atender às nossas vontades, mas cobra em troca submissão infinita. Isso, claro, é pensamento meu, de Dalbian. O Estado burocrático tenta sempre impor a sua ordem contra a ordem natural das coisas, contra o Estado verdadeiro, edificado sobre família, força e fé. Ele usa a força como instrumento de destruição desse tripé, massacrando os dois pilares maiores, fé e família. Desfigura o valor da fé, reduzindo-a a mera superstição, rebaixa a família a uma invenção social moderna, negando e ocultando toda a doutrina antropológica que lhe é anterior. Deus confiou à família a missão de ordenar a vida das coisas, e essa ordem não é apenas física, mas espiritual. Não se trata apenas de governo, de carne e osso, mas de uma missão que transcende a matéria. Refletindo sobre isso, aproximo-me da visão da teóloga Maria Irene Squillace Sandoval, que escreveu sobre a vontade divina. O desejo de Deus era formar nações segundo o seu modelo, não segundo o modelo do homem. Mikhail Bakunin: o Estado é o mal e a negação da liberdade. A nossa missão é destronar o marxismo e resgatar o ideal de nação deixado por Deus, como está descrito nas Escrituras e como recorda o livro Destronando o Estado, da mesma autora. É preciso destronar o Estado de Maquiavel, Morus e Hobbes e colocar Deus em seu lugar. Substituir o Estado inimigo pelo Estado amigo. Tirar a coroa do Leviatã e entregá-la, ao menos, ao Bemote. Nada pode fugir ao mandato cultural de Gênesis. O Estado não nasceu de disputas bélicas, como pensou Franz Oppenheimer, nem nasceu apenas da fé e da família, como observou Maria Irene Squillace Sandoval. Ele nasce da união de três pilares: família, exército e fé. Esse é o seu tripé fundamental. Remova um e os outros dois perdem o equilíbrio. Ludwig von Mises: aquele que deseja paz e harmonia nas relações humanas deve sempre lutar contra o estatismo. Meu pensamento encontra ressonância no de Desidério Erasmo de Roterdã em A Educação de um Príncipe, quando demonstra que Deus não está ausente da política. Já Carlos Marighella, em 1946, escreveu pedindo a separação da Igreja do Estado, esquecendo a supes de que a Igreja é, ela mesma, um Estado, ou no mínimo compõe um terço do Estado primordial. Os comunistas e socialistas costumam ler apenas Marx e ignoram o direito natural, que já diz tudo. Daí a minha tese: família, exército e fé formam a trindade do Estado. Falta um e o todo desaba. Os socialistas temem a religião porque ela faz frente ao Estado burocrático moderno. A Igreja sempre foi escola de conservadores e isso é exatamente o que eles não suportam. Friedrich Hayek: há sempre uma relação inversa entre autoridade governamental e liberdade individual. A fé seria como a alma do Estado, o exército, seus membros em ação, e a família, o corpo, que vai do indivíduo à nação inteira.
Minas, o exército, é literalmente um corpo coletivo. Tem cabeça, membros, força, articulações e só funciona se cada parte for treinada, disciplinada e agir unida como músculos bem exercitados. Miners, o exercício é individual, é o trabalho, o treinamento, a disciplina que cada um faz sobre si mesmo para dominar o próprio corpo e a própria vontade. É a preparação de dentro para fora. Mainácio, o exército é coletivo. É quando muitos corpos já exercitados individualmente se reúnem e passam a funcionar como um só corpo. Aqui a disciplina não é apenas para dominar a si mesmo, mas para agir em uníssono. Raphael Mencken. Todo homem decente se envergonha do governo sob o qual vive. Sem a fé, o Estado fica só estrutura, força e regras. Gira um corpo morto, um conjunto de peças sem vida, sem rumo, sem autoridade verdadeira, apenas força bruta e burocracia. A fé é o que dá vida, coesão e uma medida superior que ninguém inventou. Sem ela, o poder acaba se achando o próprio Deus. Força bruta e burocracia. Um corpo sem alma é cadáver. Os comunistas querem zumbis, pessoas fracas, vulneráveis, prontas para serem infectadas. Etienne de la Boétie. O poder não é dado, é tomado. Os homens é que se deixam escravizar. O problema começa quando o Estado burocrático resolve crescer em cima desses três pilares. Toma o lugar da família, dizendo como criar os filhos. Trata a fé como coisa inútil e concentra em si todo o monopólio da força, deixando o povo cada vez mais frágil. O que deveria ser ferramenta passa a ser dono. Frederic Bastiat já dizia que o Estado é uma grande ficção, pela qual todos procuram viver às custas de todos. Engels, o mecenas ingênuo e cruel de Marx, mentiu grosseiramente. Nunca houve liderança tribal organizada por mulheres, exceto em raríssimas exceções. E mesmo assim, quase sempre em substituição ao homem ausente. A suposta matriarcado primitivo nunca existiu de forma geral. É questão lógica. Se a mulher amamenta e cuida da cria, o homem que não amamenta naturalmente sai para caçar e defender. Não foi imposição, foi acordo natural. Isso é confirmado por Fenton, Facchini e tantos outros antropólogos. Engels e Marx compartilham a mesma doença. Reduzem tudo à economia, à moeda, ao material, como se o ser humano fosse apenas estômago e bolso. Engels quis inverter a ordem da criação, colocar Adão como costela de Eva, só para provar uma tese. É a tara da esquerda. Fazer experiências com a humanidade, não importa se a base é mentira. O excedente nunca foi sobre lucro ou comércio, era sobre sobrevivência, reservas para a seca, para a guerra, para o inverno, como as formigas da fábula. Se planto batata e você planta feijão, trocamos por necessidade, não por exploração. Marx e Engels só conseguem ver tudo como exploração porque a mente deles só enxerga domínio. Somos pó falante. Somos um amontoado de células e fezes que se cobriu de perfume. Escovamos os dentes, usamos papel higiênico, vestimos roupas, mas por baixo continuamos sendo barro. A sociedade mudou de verniz, não de natureza. Não houve evolução radical, não houve mudança de espécie. A guerra destrói em segundos o que o trabalho levou anos a construir, e isso prova que a ordem social não nasceu do trabalho, mas da família, da força e da fé.
As classes de hoje não são mais estanques como no século XIX. A teoria de luta de classes está morta pelo próprio tempo, mas os marxistas continuam repetindo como mantra. Salomão, em Eclesiastes 10:2, o coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Mao Tse-tung disse no seu livro vermelho. A força do Partido Comunista tem sua base no marxismo, a leninismo. Bebeu de uma fonte sem questionar, como quem bebe água com os olhos vendados. E ainda, uma classe triunfa, outra é eliminada. Ou seja, ou você é o Estado, ou é coisa a ser destruída. Os comunistas trocaram o senhor colonial pelo senhor Estado. O chicote só mudou de dono. Eles enganam os oprimidos dizendo que os libertam, enquanto os escravizam de outro modo. Mao ensinava que manter o povo na pobreza é estratégia. Pobre não tem força para se rebelar, não tem armas, não tem autonomia. Criam o caos para depois oferecerem o Estado como solução. É a tirania que se disfarça de salvação. Carlos Marighella fazia o mesmo, mas atacando outro pilar, a religião. Neutralizar os cristãos para que só reste a vontade do Estado. Mas como pode uma ditadura ser democrática e popular? É a contradição de quem perdeu o juízo. O poder, dizia Mao, nasce do fuzil. E os que pensam diferente são inimigos, contra-revolucionários, reacionários. Prender, silenciar, eliminar, tudo isso é guerra justa, como se matar gente fosse política sem sangue. A diferença fundamental: o Estado de esquerda cresce, cobra impostos, desarma o povo, concentra todo o poder. O Estado de direita, ou melhor, a ordem natural, respeita a propriedade, a família, a religião e deixa o povo se defender. A descentralização é força. O monopólio do poder é a morte da liberdade. O homem é pó que achou que virou Deus. O Estado é uma sombra que os homens ergueram para se proteger do vento e acabaram confundindo a sombra com o abrigo. Dizem que é pai, que é sábio, que é protetor, mas é um saco furado que só tem o que? Robô. Engorda com a nossa carne e quando cresce o suficiente, devora quem o criou. O tripé permanece firme enquanto não o destruam. Maneira. O corpo, a vida, a raiz. Jothon, Mi, Tons, Biro, Ri. E Momo. Mimoa. Fé. A alma, a bússola, o sentido. Tiga, exército, o braço, a defesa, a força. E enquanto isso, os marxistas seguem trocando a verdade pela ideologia, o homem pela máquina, Deus pelo Estado. E repetem, sem perceber, a mesma loucura que já matou 100 milhões de pessoas no século passado. Mas a verdade não morre. E o pó, por mais perfume que use, sempre volta a ser o que é. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo para a esquerda. Eclesiastes 10:2. Sigam Pobre Filosofia no YouTube.